Bitcoin corrigiu quase 15% só hoje, está fazendo um candle semanal horrível que está para fechar no domingo, vamos ver se ele vai fechar dessa forma, mas até onde essa queda pode ir? Nesse vídeo aqui vamos conversar um pouco sobre isso. Aqui eu estou no gráfico diário do Bitcoin, então a gente vê que o Bitcoin aqui já está tocando na região do topo histórico anterior. Olha só, estou no diário aqui e essa linha branca aqui, 65 mil, se a gente for para trás aqui bastante tempo, ó, é a linha lá do topo histórico de 2021, né? O primeiro topo, se a gente pôr no segundo aqui, ó, a gente vai ver que já rompeu faz um tempo, né? E está perdendo o topo histórico aqui e junto, né, que está praticamente em confluência com a média de 200 aqui, 200 semanas no caso. A linha verde, a média de 100, a linha laranja, a média de 50 semanas. Então, né, aconteceu praticamente o scriptzinho que o Bitcoin sempre faz. Ele perde a média de 50, testa a média de 100 como suporte, testa a média de 50 como resistência e rompe a de 100 para ir testar a média de 200 e o topo histórico anterior. Você pode ver que exatamente isso aconteceu em 2021. Perdeu a média de 50, testou a de 100, testou a de 50, testou a de 100, testou a de 50. Quando perdeu a de 100, ele foi lá testar direto a média de 200. E o topo histórico, no caso aqui o topo histórico do ciclo anterior, na região de 20 mil dólares aqui, estava bem abaixo da média de 200 semanas, porque a média de 200 chegou a esticar bastante com a alta, porque o Bitcoin teve alta exponencial, o que não aconteceu nesse ciclo, né? Então ele rompeu a média de 200 e foi testar o topo histórico anterior, e foi testar inclusive uma região abaixo do topo histórico anterior. Então aqui a gente fica na dúvida, né? Será que ele vai testar uma região abaixo do topo histórico anterior, que ele já fez aqui na região de 60 mil dólares, ou será que ele vai continuar caindo, né? À medida que um ativo cresce, ele vai tender a volatilizar menos, né? Quanto maior o market cap, mais dinheiro é necessário para manipular o preço desse ativo. Então, no caso do Bitcoin, a gente viu isso acontecendo na prática nessa alta, né? Essa alta foi linear, não foi uma alta exponencial como todos os ciclos do Bitcoin antes. Se a gente pega um canal de alta, ó, a gente vê que desde os fundos lá de trás, ó, ele se encaixa muito bem no canal de alta. É linear. Quando perdeu o canal de alta, perdeu a tendência, né? Muito simples. Nos ciclos anteriores a gente não conseguia fazer isso. Deixa eu pôr o semanal aqui que vai ficar mais o gráfico menor para a gente ver, né? Ó, nos ciclos anteriores, se a gente for juntar os fundos, ó, a gente vai ver que ele rompe o canal para cima nessa exponencial que ele faz aqui, né? Ele chega a romper o canal, o que não aconteceu aqui, né? Não aconteceu aqui. Então, da mesma forma que a alta foi linear praticamente, é provável que a gente tenha uma queda linear também, né? A gente pode ter uma queda linear que talvez não seja tão agressiva como os ciclos bear anteriores, assim como o ciclo bull dessa vez não foi tão agressivo também. Então essa região de 60, essa região do topo histórico anterior, eu acho que vai ser forte. Essa semana tá num desespero, né? O povo tá desesperado, então pode ser que feche abaixo. Mas se domingo voltar para fechar acima dessa linha branca aqui, acima da média de 200 semanas, cara, seria um lindo sinal aqui de que a gente pode ter uma lateralização nessa região aqui de 68 mil dólares, que é a região do topo histórico anterior. Outro sinal interessante é o fundo aqui do RSI, né? Olha o semanal aqui entrando em sobrevenda. Semanal quase nunca entra em sobrevenda, galera. Ó, entrou aqui em julho de 22, devia ser bem próximo do fundo, ó. Foi aqui nessa região, um pouquinho antes do fundo histórico, né? E depois, inclusive, quando fez o fundo, deu uma divergência bullish no semanal muito forte, né? Aqui também quase entrou em sobrevenda, chegou a entrar aqui no bear market de 2018. Então não é um sinal muito comum, né? Ó, no bear market de 2015 também entrou. Praticamente só acontece em fundo do bear market, né? E a gente já está entrando agora. Então, considerando isso, né, que a gente teve um ciclo de alta mais brando e a probabilidade de ter um ciclo de baixa mais brando também é grande, será que a gente vai ficar com semanal em sobrevenda há muito tempo? Né? Talvez não. Talvez a gente respire aqui nessa região e faça, talvez, quem sabe, uma divergência bullish de novo, né, no semanal aqui, já que esse ciclo está tão parecido com o ciclo anterior, né, com o mesmo trigger de bear market que a gente teve no anterior, teve agora. Talvez o trigger de fundo de bear market seja o mesmo também, né, quem sabe. Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é esse indicador aqui, eu já mostrei ele para vocês em outro vídeo de análise, esse Bitcoin Power Law Corridor aqui, eu achei ele bem interessante por algumas razões, né, ele não repinta. O que significa isso? Ele não ajustou a linha do indicador aqui para tocar exatamente nesse fundo. Não, a linha já vinha aqui e o fundo segurou exatamente no fundo desse indicador. A mesma coisa aqui na linha roxa, né? A mesma coisa aqui no topo. Agora, se a gente for ver, a gente está exatamente em cima da linha roxa, ó, que é uma linha de suporte. Em bear markets passados, né, essa linha roxa serviu como fundo de bear market mesmo, ó. Então aqui nessa região aqui ela já foi fundo de bear market quando tocou na linha roxa, só veio tocar na linha verde do fundo porque foi o crash do coronavírus. E nos ciclos anteriores, ó,
segurou na linha roxa, depois veio para verde, mas ó, o fundo de fato foi na mesma altura do fundo que fez na linha roxa. Então ele só tocou na linha verde porque o preço lateralizou e acabou chegando na linha verde por tempo e não por preço. Segurou e aí segurou na linha verde e começou a subir. Agora, por conta desse bull market mais linear que a gente teve, você pode ver que pela primeira vez, né, o indicador começou a ficar horizontal aqui. Então mesmo que a gente segure na linha roxa e fique lateral, em teoria não viria buscar a linha verde, né? Se a gente ficar lateral aqui, porque com o tempo a linha verde não vai continuar subindo para pegar o preço aqui em cima. Então talvez a linha roxa mesmo já sirva de suporte, sendo que a linha verde está lá na região dos 45 mil dólares. Outro ponto interessante que eu acho que a gente pode ter um fundo local aqui agora, no diário a gente já tocou no alvo da bandeira de alta, né? Eu comentei com vocês dessa bandeira de alta aqui, que a gente teve nessa região, ó. Se a gente pega o mastro da bandeira e projeta ele a partir do rompimento, ó, seria praticamente na região do topo histórico do último ciclo, né? Na região de 68 mil dólares, já tocou e já rompeu, né? Então, talvez a gente tenha um respiro aqui também. Isso aqui que está acontecendo hoje e essa semana está sendo um movimento de desespero, está sendo um sell out, está sendo a galera se desesperando e vendendo. Eu acho que tem potencial de voltar, quem sabe, para fazer um bear trap, nem que seja temporário aqui, abaixo da média de 200 semanas. E por último, olhando para o mensal, a gente vê que esse bear, né, se de fato segurar nessa região, ele seria um bear mais curto que os anteriores, né? Olha só quantos meses durou os bears anteriores. Do início aqui do bear do topo até o fundo, ó, foram 13 candles, né? 13 meses de queda. E agora, se a gente pega do topo até agora, a gente só passou 4 meses de queda. Então, se parar por aqui, seria estranho, né? A gente não ter o ciclo bear de tempo completo como a gente sempre teve, né? Mas como eu comentei com vocês, esse ciclo de alta já foi diferente, esse bear talvez seja diferente também, não dá para saber. O que eu sei é que, assim como eu comentei com vocês que a gente estava em bear market, quando a gente perdeu aquele candle semanal de novembro, esse candle aqui, né, eu comentei com vocês, quando a gente perdeu a mínima dele na região dos 93 mil dólares aqui, na semana de 17 de novembro, eu comentei para vocês que a gente já estava em bear market, né? Por ter perdido a média de 50 semanas, por ter virado a super trend semanal para baixo e tudo mais. Assim como eu comentei com vocês que a gente já estava em bear market aqui, eu acho que agora, não que a gente esteja no fim do bear market, mas eu acho que a gente pode ter um repique de alta sim, talvez até a média de 100 aqui na região dos 86 de novo, antes de voltar a cair. E eu acho que isso pode acontecer porque o sentimento do mercado já está extremamente medroso, né? Todo mundo já está com medo. As pessoas que estavam mais bullish, elas já estão vendendo, não, né, mas já estão jogando a toalha, já estão falando que virou, que o mercado virou, que já está em queda. Esse sentimento do mercado, eu acho que vai fazer o Smart Money comprar esse fundo aqui para dar um repique, para a galera talvez voltar a ter um pouco de esperança, para depois despejar e aí sim talvez fazer o fundo verdadeiro do bear market na região dos 40 mil, né, que seria o indicador aqui que eu comentei com vocês do Power Law, né, na região aqui dos 45 mil dólares, ou quem sabe no pior cenário de todos, né, se a gente for fazer aquelas quedas que o Bitcoin costuma fazer de bear market, né, que corrige 80% desde o topo histórico anterior, a gente está falando de Bitcoin a 25 mil dólares, né, quem sabe. Isso não acontece, apesar de eu achar difícil, né, mas a gente nunca sabe, né, pode ser de acontecer de a gente ter um bear market de 80% de correção de novo, né? Ou vamos falar aí 70% para ser um pouco mais brando, ó, a região dos 37, 38 mil dólares, que é próximo dos 40 aqui, que seria o fundo desse indicador, né? Então eu acho que é isso que vai acontecer nas próximas semanas, tá? Eu não acho que vai derreter direto até o fundo, eu acho que vai ter um repique aqui nessa região, é a minha opinião, tá? Acho que vai ter um repique porque o desespero do mercado está muito grande e é o que dizem, né? Quando o último bull joga a toalha é quando o mercado faz fundo, né? Quando a última pessoa que estava esperançosa perde a esperança de alta é quando o mercado faz fundo e eu acho que a gente está próximo disso acontecer. Se você quiser ver toda essa saga das análises de Bitcoin que eu tenho feito desde que eu comentei com vocês que a gente estava em bear market, é só clicar nesse vídeo aqui.